A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a você que está nesta tarde maravilhosa de terça-feira aqui conosco em mais um encontro semanal no nosso programa Missão Desafio em Ação. Eu sou o missionário Vitor Soares e este é o nosso encontro onde nós estamos sempre reunidos para falar sobre aquilo que Deus tem realizado dentro e fora do nosso país em relação às nações espalhadas em toda a terra. Então seja muito bem-vindo, se esta é a sua primeira vez por aqui, esteja sempre conosco. Todas as semanas temos um programa especial onde nós tratamos
destes assuntos sobre a obra missionária e estas informações sobre o trabalho maravilhoso que é servir a Cristo, qualquer que seja o local do nosso planeta. E nós estamos nesta semana dando continuidade ao nosso segundo programa, nosso elemento aí da nossa série sobre os continentes nos quais nós temos trabalhos. Se você está conosco há algum tempo, nós já estamos falando aqui sobre vários continentes. Iniciamos essa temática há vários programas atrás, inicialmente falando sobre o continente africano, né? Este que foi o primeiro continente aí onde nós tivemos, né, como raça humana, como povo, civilização, história, nós tivemos aí presença, né? Daí nós fomos para as Américas e falamos um pouco mais sobre este continente que é a nossa casa, né? Nós podemos falar um pouquinho sobre a história do continente americano, sobre as várias divisões culturais do continente americano, a América inglesa, a América espanhola, a América portuguesa. Tenho certeza que para os que acompanharam estes episódios foi um período muito legal, muito bacana de aprendizado sobre este que é o nosso continente, a nossa história e este povo, né, do qual fazemos parte. Tivemos também a participação do nosso querido missionário Jonathan Souza, que esteve compartilhando conosco em um programa maravilhoso aqui no nosso canal também, sobre a experiência missionária de ter servido por aproximadamente 2 anos na nação do Peru, falando um pouquinho sobre esse contexto latino-americano, né, de anunciarmos o evangelho numa nação ali que está aqui do lado, na América do Sul, no contexto andino, uma outra cultura, um outro povo, um outro clima. Foi um programa maravilhoso, queridos. E depois de estarmos cobrindo esta questão inteira no continente americano, nós fomos mais uma vez para o outro lado do Atlântico, só que dessa vez na parte norte do nosso planeta, e nós chegamos ao continente europeu. Tivemos aí programas maravilhosos com a temática da Europa. Falamos um pouco sobre padrões de pensamento, modos de filosofias e tendências que estavam presentes naquele continente que chegaram até nós hoje em dia. Então nós vimos a contribuição da Europa para a espécie humana, para nós como humanidade de um modo geral. Nós falamos um pouco sobre os grandes desafios que permeiam aquele lugar e também como encorajamento àqueles que estão inseridos em uma verdade mais semelhante àqueles moldes relativista, secularista e tudo mais. Falamos um pouco sobre tudo isso e no nosso último programa mais recente nós demos início à 4ª parte desta nossa série, abordando aí então um novo continente. Né? Nós falamos um pouco aí sobre o continente da Ásia, né? Esse que é um continente tão conhecido e que também é o tema do nosso Simpósio Nacional de Missões esse ano, que o tema será sobre a Ásia também. Nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o simpósio no final do nosso programa. Fica aí conosco durante este período, nessa nossa tarde, que eu tenho certeza que vai ser algo muito proveitoso para você. Hoje, dia 27 de junho, nós vamos dar seguimento ao nosso programa, a esta nossa carga de conhecimentos. E eu quero primeiramente recapitular com você tudo aquilo que nós vimos no último programa. Nós vimos que a Ásia é um continente marcado por muitos desafios, peculiaridades. Falamos no último programa sobre 5 pontos principais que compõem o continente asiático. Nós falamos sobre a quantidade de línguas que existem nesse continente. Falamos sobre os desafios territoriais. A Ásia, este que é o maior continente em dimensão territorial do nosso planeta. Nós falamos um pouco também sobre a vasta diferença de cenários políticos que nós temos no continente asiático. Falamos um pouco também sobre os aspectos religiosos desse continente, o surgimento da religião cristã, o islamismo, o judaísmo. Nós falamos sobre tudo isso e falamos também que do outro lado, no outro espectro do continente asiático, nós temos também as maiores religiões politeístas, ou seja, de vários deuses no mundo. Nós temos essas religiões presentes neste continente que é tão vasto, tão grande e tão cheio de barreiras a serem transpostas para o bom emprego da obra missionária. E é por isso que eu quero começar este nosso programa de hoje com uma visão cultural. Eu quero convidar você a estar refletindo sobre esta citação e esta frase do nosso querido apóstolo Paulo, conforme a palavra do Senhor nos conta em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8. Se você estiver com sua Bíblia aberta, acompanhe e leia comigo esse texto. E se não, acompanhe aí na sua tela o que o apóstolo Paulo nos conta sobre este cenário desafiador do continente asiático. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza
da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem fala essa frase é o nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, autor de praticamente mais da metade do Novo Testamento, em várias das suas epístolas, e este texto está em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8. E qual é o contexto, queridos, que Paulo está narrando aqui neste momento? Paulo está narrando justamente a ideia de que tudo aquilo que ele vivenciou no cumprimento do seu chamado missionário às nações que estavam ali na Ásia Menor, tudo isso, essa obediência, a prontidão a essa direção do Espírito que Deus lhe havia dado, causou sobre ele muita tribulação. Eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram espancados, eles sofreram vários males durante a ida deles àquele continente. Um continente muito diverso culturalmente, um continente que apresentava várias desses quadros que nós estamos falando aqui neste momento, nestes programas, esses quadros que nós temos coberto aqui com a nossa fala. E quando Paulo está inserido dentro da Ásia, Paulo percebe a diferença de culturas que existe naquele lugar. Por exemplo, os efésios, um povo da Ásia Menor, os efésios adoravam a grande deusa Diana. Mas quando nós temos ali um encontro de Paulo no Areópago, em Atenas, em Atos, no capítulo 17, nós vamos encontrar Paulo reunido com os gregos, que não propriamente tinham Diana como deusa, mas que tinham vários outros deuses ali que eram componentes do seu sistema. E Paulo observa que eles eram em tudo um pouco supersticiosos. Paulo observa ali, introduz Cristo, enquanto que em Éfeso ele praticamente não tem esse espaço, devido ao grande clamor popular que se ergue naquele lugar. Então você tem locais diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Você tem ali um paganismo, um politeísmo nos dois lados, mas são abordagens totalmente diferentes de lidar com a mesma coisa. Paulo começa a anunciar a Cristo em Éfeso e ele é totalmente rechaçado, ele é rejeitado pela cultura que grita por várias horas aquele povo dizendo grande é a Diana dos Efésios e não ouvem o que Paulo tem a dizer. Enquanto que em Atos, no capítulo 17, os próprios atenienses levam Paulo ao Areópago e dizem, olha, a gente quer saber do que você está falando. E eles param para ouvir tudo aquilo que Paulo tinha a dizer. São recepções diferentes à mesma palavra, ao mesmo evangelho, e Paulo precisa se adaptar a essa riqueza cultural, a essa pluralidade que ele está observando dentro do contexto da Ásia. Você percebe o quão diferente pode ser trabalhar sobre um continente que tem essa pluralidade, essa riqueza cultural? Você percebe isso? É isso que eu quero trazer para você nesta tarde de forma ainda mais detalhada. E para fazer isso, eu quero convidar você a estar olhando a Ásia sob outro prisma. Um prisma que talvez vai ser diferente de tudo aquilo que você viu até agora. Esta imagem que nós estamos mostrando, ela traz esta visão histórica, mas se você observar bem, você vai ver que talvez não é uma imagem que se assemelha à Ásia que nós conhecemos. Você vai ver que é uma visão que envolve dentro da Ásia um cenário cuja palavra-chave é justamente essa: conflitos. E esses conflitos que nós vamos ver e precisamos analisá-los de várias maneiras para que nós entendamos se passam na Ásia e têm a influência principal destes países que são justamente o conjunto que essa imagem representa tão bem. São países componentes da região que nós chamamos de Oriente Médio. E esses conflitos que iniciam-se ali, eles têm três raízes principais. A primeira dessas raízes é a fé. A segunda dessas raízes está na política. A terceira dessas raízes está na história. Nós vamos estar juntos neste programa, falando um pouco sobre cada uma dessas três relações que nós vamos estar lidando para entendermos um pouquinho por que esta região da Ásia é tão tumultuada. Queridos, a primeira coisa que devemos pensar quando olhamos para a história da Ásia é que a história da Ásia é uma história rica do ponto de vista cultural. Ela é uma história rica do ponto de vista cronológico, porque na Ásia, irmãos, nós vamos encontrar uma variedade de povos, de origens, de histórias, de tantas situações que estão ali presentes. Vamos encontrar conflitos que ocorrem de gregos contra troianos, por assim dizer.
mas de chineses contra japoneses, encontramos tailandeses contra taiwaneses, encontramos vietnamitas contra cambojanos. Vamos encontrar árabes contra hindus. Vamos encontrar vários povos que estão guerreando ali o tempo inteiro. Vamos encontrar russos ao norte, chineses ao sul. E tantos povos que têm histórias, queridos, tão vastas, tão diferentes, que seria preciso todo um ano de programas apenas para falarmos de cada um dos conflitos que aconteceram no continente asiático. Mas eu quero trazer a sua visão para uma ótica diferente. Eu quero que você preste atenção nesses 3 pontos que nós mencionamos antes. O ponto da fé, o ponto da política e o ponto da história. No último programa nós falamos que esses pontos são marcantes. Nós temos culturas diferentes, que vêm de histórias diferentes. Nós temos sistemas de fé que são tão antagônicos, tão opostos, quanto são similares entre si. Por exemplo, de um lado você tem o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. 3 religiões que são politeístas, monoteístas, mas são diversas entre si, a ponto de uma acusar a outra de politeísmo, como é o caso dos muçulmanos, que dizem que nós, por sermos cristãos, adoramos 3 deuses, ao invés de apenas um Deus, que deveria ser Alá. Você percebe a diferença que temos aqui? Questões de fé, eu estou trazendo apenas um contexto simples para você. Mas na questão política, nós vimos no último programa que atualmente na Ásia nós temos aproximadamente 8 formas de governos políticos. Nós temos desde presidência, desde repúblicas presidencialistas, descendo aí pelas repúblicas parlamentaristas, monarquias parlamentaristas, nós temos sultanato, nós temos o emirado, nós temos sistemas totalmente autocráticos, que são sistemas ditatoriais, como as grandes ditaduras ali da Coreia do Norte, enfim. Nós temos tantas coisas aí que se interligam na história. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Pense talvez, por exemplo, se tomamos como exemplo todos os povos, vamos citar aqui alguns, para termos uma noção. Se você olha para mim e coloca diante de você os 5 povos mais comuns ali no continente asiático, apenas para termos um título de exemplo. Vamos imaginar que temos diante de nós 5 populações diferentes: os cristãos, os muçulmanos, os judeus, os hindus e os chineses. Vamos agrupar aqui um pouco da Ásia no Extremo Oriente, um pouco na Ásia na Índia e um pouco na Ásia do Oriente Médio. Se você observar o fluxo natural das informações, você vai perceber que todos esses povos estão ligados por vários vínculos diferentes que estão espalhados, interrelacionados entre eles. Você vai ver que existem coisas que unem todos esses povos. Cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, chineses, ligações que vão além de meramente a fé, além de meramente a política, além de meramente a história. Se você observa este rápido esboço que fiz, você vai perceber que essas várias linhas estão simplificadas, queridos. Existem muito mais relações entre esses povos envolvendo esses 3 tópicos do que o que está aí na tela para você. Mas se você tivesse de destrinchar cada uma dessas coisas, apenas nesse rápido esboço que está aí na sua tela, você já pode perceber que é algo bastante complicado. É algo que tem muita ligação, é algo que tem uma teia emaranhada de vários eventos que todos são unidos por uma mesma raiz. Você conseguiria, talvez hoje, com o conhecimento que temos hoje aqui, eu e você, aí no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, onde quer que você esteja, você conseguiria hoje resolver os conflitos que existem no Oriente Médio? Será que você conseguiria sincronizar a paz entre a Palestina e Israel, por exemplo? Será que você teria noção política suficiente para entender a origem dos conflitos entre a China e a nação de Taiwan, por assim dizer? São coisas que no nosso dia a dia nós não encontramos tantas informações. Os nossos jornais não avisam tanto desse tipo de coisa que acontece e sacode a política mundial. Nós não encontramos estes esboços nos livros de história. São coisas que estão aí, mundo afora. E que todo missionário que é enviado para uma região como essa do globo precisa lidar com isso, para que ele possa comunicar o evangelho de uma forma mais eficiente, mais direta,
mas incisiva. Vamos citar como exemplo aqui o Camboja. A nação cambojana, que será também parte do nosso simpósio, um tema maravilhoso que nós teremos sobre a Ásia. A nação cambojana, por exemplo, tem uma dificuldade particular sobre a transmissão do evangelho, não apenas o idioma Khmer, mas nós temos dificuldades culturais, históricas, para a transmissão do evangelho no Camboja, que nós não temos, por exemplo, na Índia, que nós não temos, por exemplo, no Nepal, que nós não temos no Japão. E olha que estamos falando de uma nação tecnicamente pobre, inserida na mesma realidade de um contexto asiático. Você consegue perceber isso? Existem, cada um desses países, existe uma história, um plano de fundo e tudo mais. É preciso que nós entendamos isso, queridos. Porque enquanto no primeiro programa nós olhamos visões gerais sobre a Ásia, nós olhamos 5 pontos diferentes, nós olhamos coisas que são empecilhos, são barreiras linguísticas, são coisas políticas. Eu quero convidar você a talvez estreitar o teu olhar, afunilar o teu olhar para 2 situações específicas. E a primeira delas é essa que nós falamos, é uma visão histórica do continente asiático. Mas nós não vamos nos deter especificamente na história de um povo apenas. Eu quero te convidar a estar olhando sobre um prisma de um evento que abalou todo esse continente. E esse evento gigantesco é o avanço islâmico sobre o continente asiático. Se você parar para pensar sobre a Ásia, você vai perceber que a Ásia hoje também é amplamente conhecida pela questão muçulmana, assim como as imagens nos mostram. E para entendermos o avanço muçulmano que se dá na Ásia, é preciso que nós olhemos para algumas coisas, alguns fatos através do tempo. Vamos listar aqui 5 pontos neste programa, para que você possa entender um pouquinho melhor, talvez, a influência que o Islã e os muçulmanos têm naquele continente hoje. Por exemplo, fora da Arábia, nós temos a Indonésia, uma região do continente ali que está mais próxima ali da Oceania, mas que é o maior país muçulmano no mundo. E tudo isso se inicia quando nós olhamos em 712 depois de Cristo, aproximadamente ali uns 100 anos ali depois do surgimento de Maomé, no episódio que fica sendo conhecido como a invasão árabe de Sind. Para que você tenha uma ideia, Sind é uma província na Índia. E nós vamos ter esse exército muçulmano seguindo o plano expansionista de Maomé, a filosofia expansionista do Alcorão. Nós vamos ter um exército muçulmano se reunindo para o lado do Oriente, conquistando essa parte do Oriente, se expandindo para o continente asiático, num período em que os cristãos nem sequer sonhavam estar ali. Você percebe que, historicamente, o muçulmano, o Islã como religião, ele se desenvolve de uma maneira avassaladora, irmãos. Quando vamos olhar a história da igreja, do ano de 680, na verdade, até o ano de 1459. Na verdade, quando vamos olhar toda a história, nós temos o final, talvez, da grande expansão muçulmana no ano de 1473, quando vamos ter a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Um fato que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E quando nós encontramos essa história, nós vamos perceber que a fé muçulmana ela é expansionista e ela se expandiu pela Ásia com uma velocidade absurda. Os muçulmanos conquistam praticamente todo mundo conhecido que era cristão até então. E eles vão avançando e avançando e avançando e avançando ao longo do continente. Até que depois nós chegamos à segunda fase da nossa linha do tempo. A segunda fase da nossa linha do tempo, ela se dá depois de um período de aproximadamente 500 anos. Nós temos aí agora 440 anos aí de história. E chegamos ao início do que chamamos o Império Ghurid, que é uma dinastia de imperadores no cenário indiano, no cenário asiático, compreendendo aquele espaço da nação, que são imperadores que impõem a fé muçulmana naquele povo. Então perceba, nós temos um crescimento do movimento muçulmano,
durante um período de aproximadamente 440 anos. Nós vamos ter este período acontecendo. E em 440 anos de fé sendo consolidada, sendo desenvolvida, perceba, na história da fé cristã, de Cristo, até 380 aproximadamente, que é quando o cristianismo ele é literalmente liberado no Império Romano. Nós temos um período de 300 anos e tantas coisas aconteceram aí no meio. Coloque agora 400 anos de história diante de uma mesma fé inalterada e me diga quais devem ser as consequências para um povo que vive nessa realidade. Você percebe que não são, talvez, consequências tão produtivas e fáceis de serem deletadas? Imagine que você tem uma cultura que em 400 anos de existência, você tem um hábito familiar e você é um visitante nessa família. Em quanto tempo você consegue excluir 400 anos de práticas, de conhecimento, de valores? Você percebe o quão difícil é isso? E se eu te disser que durante esses 400 anos o Império Muçulmano aumenta, mas ele não para por aí? E nós chegamos ao terceiro ponto na nossa linha do tempo, onde nós vamos ter a terceira fase do avanço muçulmano. 200 anos depois, já estamos, perceba na nossa linha, já estamos há mais de 600 anos agora de Império Muçulmano. Nós temos a queda do sultanato hindu. Os grandes sultões da Índia, eles caem depois de 600 anos. Mas a fé muçulmana não cai naquele país. O sistema político entra, o sistema político sai. Os imperadores, os sultões, os grandes administradores daquela nação, eles sobem, se desenvolvem, mas a fé continua inabalável, queridos. Você consegue perceber que no Oriente Médio, a influência que acontece no continente asiático, ela é pesada, ela é ferrenha. Não é fácil de ser derrubado, irmãos. Estamos falando de mais de 600 anos de influência sobre uma fé que é praticamente inalterada. Aquilo que o Alcorão preconiza naqueles povos, aquilo que aquelas pessoas doutrinam, o conhecimento de Alá, a doutrina expansionista, militarista do exército muçulmano e as consequentes vitórias e vitórias do exército sobre todos os outros povos. Estamos no ano de 1388, a cidade de Jerusalém já havia sido conquistada, o centro do mundo cristão já tinha sido conquistado pelos muçulmanos. Nós já estamos aqui, queridos, com toda a nação da Espanha, basicamente sob o controle de Alá. Só para você ter uma noção da influência que os muçulmanos tiveram, não apenas na Europa, enquanto eles estão consolidando-se na Ásia. Do outro lado do mundo, você olha para o oeste e o exército muçulmano está consumindo a Europa inteira. O cristianismo está encolhido. O norte da Espanha, a região das Astúrias, só para você ter um contexto, é a única região que falta ser conquistada. Uma região de aproximadamente 15% do território espanhol. Aliás, 90% de toda a Espanha já estava sob o domínio e a bandeira de Alá e de Maomé. E agora na Ásia, nós temos, os cristãos já não existem. Os muçulmanos estão conquistando há mais de 600 anos e tendo vitórias naquele continente. Uma expansão terrível. Países sendo submetidos ao domínio do Alcorão. Reis, imperadores, sultões enriquecendo ali com o povo. E a população está cega pela fé que está sendo colocada. Você consegue perceber o desafio imenso que nós temos à frente? 670 anos de história, basicamente. É o que nós temos aqui, representados neste período, de 712 até 1388. Nós temos 670 anos de história, aproximadamente, nos quais a fé muçulmana segue crescendo, e crescendo, e crescendo. Vitor, que triste esse quadro. Lamentável, terrível. Meu Deus, como nós, como cristãos, podemos romper essas cadeias? Isso é o que eu quero te convidar a estar vendo. Vamos estar vendo juntos o desenrolar dessa história. Mas não agora. Quero te convidar a esticar um pouco as pernas e se preparar, porque no nosso próximo bloco nós voltaremos para a história da continuação deste avanço muçulmano e conversaremos também sobre como a fé cristã
pode e deve ser aplicada dentro desse contexto no continente asiático. Não perde, até daqui a pouco, a gente volta já já. Estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui nesta terça-feira, dia 27 de junho. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso Missão Desafio em Ação. Eu sou o missionário Vitor Soares e juntos, todas as terças, nós estamos aqui no Manda Aqui Online, estamos compartilhando informações e fatos referentes à obra missionária e ao campo missionário de um modo geral, tudo aquilo que Deus tem realizado tanto dentro do Brasil quanto fora
nas nações. Nós estamos dando continuidade à nossa série temática sobre os continentes. E neste programa, estamos seguindo aqui falando sobre o continente asiático. Esse que é talvez um dos continentes mais conhecidos, mais anunciados, mais falados, em tempos onde a China hoje tem praticamente uma dominância global. Mas eu quero que você entenda que nós já temos vários programas aqui no nosso canal falando sobre os vários continentes. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e atualize-se. Nós começamos a nossa série falando um pouco sobre o continente africano. Nós depois passamos aí, depois de olharmos países na África onde temos trabalhos, nós falamos sobre o continente americano, nós falamos sobre aspectos culturais da América do Norte, na América Central, nós falamos sobre uma ótica na diferente realidade da América Andina, né, que está aqui na nossa América do Sul, através de um programa com o nosso querido missionário Jonathan Souza, que esteve 2 anos vivenciando ali na nação do Peru. Corre lá, assiste o nosso programa, está muito bacana. E também depois deste período de passarmos pela África, passarmos pela América, nós fomos até a Europa, né, e falamos um pouco sobre as realidades do continente europeu. Este continente que tem tanto a nos agregar enquanto raça humana, enquanto modo de pensar, tantas coisas que hoje nós temos na nossa sociedade que são consequência direta, né, do continente europeu, de tudo aquilo que é a Europa e os seus habitantes produziram para nós ao longo da história. Né? Então foi algo maravilhoso. Então corre lá, se você ainda não assistiu os nossos programas, corre lá e assiste. Eu tenho certeza que vai ser bastante informação para que você aprenda ainda mais sobre aquilo que Deus tem desempenhado nas nações. E para você que está chegando agora, no nosso segundo programa aqui falando sobre a Ásia, nós estamos trazendo um olhar diferente para os vários desafios que existem no continente asiático. Nós falamos um pouquinho, para que você se situe, no nosso primeiro programa, sobre 5 aspectos da Ásia que podem ser prejudiciais, desafios a serem transpostos para a prática missionária naquele lugar. Falamos sobre a sua vasta extensão territorial, nós falamos sobre a sua grande riqueza e variedade linguística, né? São mais de 2.300 línguas faladas naquele continente. Nós falamos um pouco sobre os vários sistemas de fé que existem dentro da Ásia, tanto as religiões monoteístas, como é o caso do cristianismo, o caso do islamismo, o caso do judaísmo. As maiores religiões monoteístas do mundo estão ali. Nós falamos também que as maiores religiões politeístas do mundo também estão ali. É um desafio de ambos os lados. Né? Nós temos questões que precisam ser vencidas de uma esfera, nós temos questões que precisam ser vencidas em outra esfera. Para que você entenda, por exemplo, no âmbito das religiões politeístas, nós temos a religião hindu, né? O hinduísmo, que tem aí os seus 330 milhões de deuses, né? 33 milhões de deuses aí pela nação, pela fé hindu. Né? E são coisas que são absurdamente incompreensíveis para nós, que não estamos aí presentes, né, dentro dessa esfera. A pergunta é, Vitor, como nós, como cristãos, podemos ser resposta para tudo isso? A primeira coisa que eu trouxe aqui, começamos o nosso programa falando sobre isso, é que é fato que existirão tribulações. O apóstolo Paulo nos cita isso, quando ele cita ali em 2 Coríntios, no capítulo 1, que ele sobreveio sobre eles uma tribulação gigantesca, mais do que eles podiam suportar, né, a ponto deles desesperarem até da própria vida. Isso vai de encontro, muitas vezes, à frase que nós vemos, que diz, mas Deus nunca vai mandar sobre mim uma tribulação que eu não posso suportar. O apóstolo Paulo fala diferente, ele diz, a minha tribulação foi mais do que eu podia suportar, desesperei da minha vida. Mas o curioso é que através desta ação de Deus, ao nos mandar uma tribulação tão forte, ele nos exorta a permanecer e confiar única e exclusivamente nele. E aí a sua mão poderosa se faz presente em nosso viver. É bonito, não? Por um lado nós temos, mas Deus vai mandar uma tribulação que eu não consigo, claro, para que ele possa mostrar o poder dele diante de você. Assim foi com a vida de Jó. Né? Jó ali, ele tem essa tribulação que vem sobre ele praticamente chega à beira da morte e sem poder fazer nada diante daquilo que lhe é colocado, ele está ali única e exclusivamente dependendo do Senhor. Ele vê a Deus e isso basta. Essa é a lição que tiramos da vida de Jó. E isso é a lição que eu quero que você tenha diante de todas essas dificuldades, desafios que estamos apresentando aqui neste programa.
Para que você tenha uma noção, nós estivemos falando um pouco sobre o avanço muçulmano dentro do continente asiático, e nós já falamos sobre 3 pontos. No ano de 712, os árabes invadem ali aquela província no norte da Índia. Nós temos ali o início de um império que começa a se desenhar naquela região. Logo em seguida, 670 anos depois, nós temos aí a queda desse sistema, mas a fé permanece. E depois disso, Vitor, o que temos? Nós temos o 4º ponto de atenção na nossa história. O nosso 4º ponto de atenção vem aí mais 200 anos de história. O nascimento daquilo que vai ser conhecido como o Império Mogol. E para que você entenda, não estamos falando do Império Mongol, dos mongóis da Mongólia, ali pertinho da China. Nós estamos falando dos mogóis, um povo que vive ali na Ásia e que é fortemente muçulmano. Esse povo, perceba, queridos, o Brasil já era um país descoberto. Pedro Álvares Cabral já tinha vindo à nossa terra. Estamos no ano de 1526 e a fé muçulmana ainda domina sobre a Ásia. Então perceba, o Brasil está sendo alcançado ainda pelos primeiros europeus, sendo descoberto aqui ainda, do ponto de vista europeu. E nós já temos uma fé consolidada, um império existente há quase 800 anos na Ásia. E todo este império situado sob uma ótica muçulmana. Você está percebendo o tamanho, a dimensão, queridos, do castelo gigantesco de ideias que precisa ser quebrado em uma ótica como essa? Perceba, não entramos no politeísmo ainda, não entramos em nada disso. Estamos falando apenas de uma ótica sobre a Ásia. Para que você entenda a realidade mais próxima do Paquistão, do Irã, da Arábia Saudita, de outros locais que têm a história muçulmana como componente chave da sua fé. Então você percebe a quantidade de coisas que precisa ser quebrada para que esses sistemas eles possam ser submetidos ao senhorio e ao domínio de Cristo. Isso é algo que eu e você devemos ter em mente quando oramos pelo continente asiático, pela vida de cada um dos irmãos que está ali, naquele local. Eles estão lutando incessantemente para o romper dessas fortalezas em Cristo Jesus, através da palavra do Senhor. Mas o nosso último ponto que eu quero salientar aqui para você em nossa linha do tempo é justamente o seguinte: apenas no ano de 1600, perceba, irmãos, quase 1000 anos, estamos falando de 900 e alguns anos, quase 1000 anos de controle muçulmano, nós temos a chegada das navegações inglesas à Ásia. Nós vamos ter a instituição daquela que é conhecida como a Companhia das Índias Orientais. E a Companhia das Índias Orientais, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, ela chega e ela leva os seus primeiros missionários. Os seus missionários que vão falar de Cristo. Nós vamos ter depois, nos anos seguintes, vamos ter pessoas como William Carey, que é este precursor absurdo das missões modernas na Índia. Nós vamos ter pessoas como os grandes evangelistas que são levados àquele país, que morrem, dão as suas vidas para que as pessoas entendam a Cristo. Nós vamos ter o começo das missões modernas e o advento dos grandes processos de evangelismo em massa naquele lugar. Mas eu quero que você entenda isso. O evangelho precisa, ele necessita ser levado. E nós temos um castelo de quase 1000 anos de duração de alicerces sobre moldes muçulmanos, moldes islâmicos naquele local. Nós vamos ter isso ali. Eu preciso que você entenda e coloque isso no seu coração. Existem muitos obstáculos a serem vencidos na Ásia. E o conhecimento das origens religiosas de um povo, dos conflitos, das histórias, dos cenários políticos, ele faz parte de tudo isso. E a pergunta é: aonde você está inserido neste ponto? Essa é a minha reflexão para você. Se hoje você tivesse de ir a uma nação asiática, será que você teria capacidade de lidar com essas coisas? Será que você conseguiria lidar com a nação, com aquele povo que está inserido em trevas tão densas de pensamento, de conhecimento? Será que você conseguiria fazer tudo isso? O que você me diz? Será? Apenas você pode dar a resposta a essa pergunta.
Mas com certeza, você deve convir comigo que é necessário uma preparação absurda para que isso aconteça. É necessário consagração diante do Senhor. É necessário aprofundamento na palavra de Deus para que a palavra do Senhor seja a espada em sua boca e que contra ela, assim como ela mesma testifica, as portas do inferno não prevaleçam. Porque a palavra de Deus é poderosa em Cristo para a destruição, aniquilação e derrubada das fortalezas nas mentes, nas ideias, em todos os aspectos da vida do ser humano. Ela é a resposta única e derradeira. É nela que nós nos apoiamos e é nela que está o maior poder para a obra missionária em qualquer que seja o local, país, influência, religião, sistema. É na palavra do Senhor que está a nossa garantia. Porque João, no capítulo 17, no versículo 17, vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que João vai nos testificar. João vai nos dizer ainda, o nosso Senhor Jesus vai dizer: olha, Pai, eu os envio ao mundo, da mesma forma que o Senhor me enviou ao mundo, logo em seguida, no versículo 18. Em um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 nós encontramos a continuação e o propósito dessa palavra que nós levamos. Porque Cristo veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós encontramos a palavra do Senhor sendo esta ferramenta. Em Mateus, no capítulo 4, queridos, nós vamos encontrar a palavra de Deus sendo usada para repelir o próprio Satanás através de Cristo. Nas 3 tentações que Jesus é submetido diante do diabo, a primeira tentação: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus fala: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele cita a palavra de Deus. O diabo, por conseguinte, tenta lançar a palavra contra si mesma e lança diante de Cristo a segunda tentação: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que guardem o teu pé de tropeçar em alguma pedra. Jesus não desmente a Satanás, mas usa um princípio bíblico ainda mais profundo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por último, Satanás, não satisfeito com essas 2 indicações de Cristo, leva Jesus ali a um local, mostra a ele todos os reinos do mundo, suas grandezas, e diz: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito. Pela 3ª vez a palavra de Deus é usada. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E aí Satanás depois se retira. Depois desta afirmação, vêm os anjos e servem a Cristo. Mas o que eu quero que você entenda é isto: o poder da palavra diante das fortalezas humanas. Queridos, se a palavra tem poder para repelir o próprio diabo em Cristo, o que dirá das filosofias humanas criadas por homens delirantes em cavernas, como foi o caso da fé muçulmana? Como Maomé faz diante de alucinações, visões. Ele tem uma visão do anjo Gabriel, ele tem uma visão disso, uma visão daquilo. É um livro que demora vários anos para ser escrito da cabeça da mesma pessoa. Uma pessoa que despojou os jovens, que casou-se com uma noiva de 13 anos. Uma pessoa que declarou guerras, que não foi pacifista, que o próprio Alcorão declara que tem pecados e erros. Inclusive, o próprio Alcorão testifica de Cristo mais vezes do que ele fala de Maomé. O Alcorão testifica que Cristo é o único ser humano que não tem pecado, enquanto que ele diz que Maomé é imperfeito. Um sistema tão falho e alicerçado em bases tão frágeis, que à primeira vista pode parecer muito bem consolidadas, mas que ao olhar criterioso da palavra de Deus cai como areia numa praia. Será que realmente esse sistema é algo que deve nos pôr medo? De forma alguma, queridos. É necessário uma preparação, é necessário um esforço, é necessário um aprendizado, mas temos que entender que maior é o que está em nós do que o que está neles. São 1000 anos de influência muçulmana, mas aquele que vivia antes da fundação do mundo e viverá eternamente pelos séculos dos séculos está conosco e diante dele não devemos temer.
1000 anos de história, 2000 anos de história, 5000 anos de história, porque ele é o Senhor do tempo e todas as coisas estão sujeitas ao seu domínio. Na Epístola de Paulo aos Romanos, nós encontramos essa afirmação, ora, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quando Cristo nos fala, em Mateus no capítulo 28, na sua ordem aos discípulos, versículos 18 e 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A expressão utilizada por Cristo ali no idioma original. No grego nós encontramos uma visão temporal que não está restrita a um período de X anos, mas que se estende por toda a eternidade, aos séculos dos séculos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Verbo que, segundo João, no capítulo 1, se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele ao qual Paulo cita em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que está alicerçada a nossa fé. Esse é aquele o qual testifica e diz, o que testifica essas coisas. O seu testemunho é fiel e verdadeiro. Nós vamos lê-lo em Apocalipse. Esse é aquele que quando pergunta de si mesmo, olha, quem os homens acham que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E diante das respostas dos discípulos, e pergunta aos seus, e vós, quem pensas, quem dizes que eu sou? Esse é aquele que ouve a explicação do seu discípulo, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Esse é aquele que afirma de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é ele que fundamenta em si mesmo todas as coisas, irmãos. E por que falamos de toda a história? É para assustar, é para dizer que é um desafio, verdade. Eu quero que você tenha essa consciência no programa de hoje. Existem muitos desafios na Ásia. Muitos desafios linguísticos, culturais, geográficos, políticos. Mas que o nosso Deus, que nós servimos, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastores são mortos na Índia, igrejas são abertas. Pessoas são presas na China, novos cristãos se convertem. Muçulmanos decapitam cristãos, muçulmanos aceitam a Cristo porque Jesus lhes aparece em sonhos e se revela para eles como sendo o caminho para suas vidas. Enquanto o inimigo se levanta de um lado, a igreja do Senhor segue viva e atuante do outro. Precisa ser assim, irmãos. Carregamos no nosso peito a influência de tudo aquilo que nós representamos. O nome Missão Desafio, ele vem da própria visão que o nosso Cristo fala de nós. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Se assim as pessoas te perseguem, regozijai-vos, porque assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vocês. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a ordem que Cristo nos dá. E é sobre isso que nós somos firmados e encorajados, em nome de Jesus, para a glória do nosso Senhor. E então, você sabia sobre essas características no continente asiático? Você conhecia essa trajetória do muçulmano, do avanço desta fé, dessa religião naquele continente? Não sei se você conhecia, mas caso você não conheça, isso é mais um motivo para você estar orando ao Senhor e apresentando com mais ênfase as pessoas que vivem nessa realidade. Eu quero convidar você a estar presente conosco na nossa próxima semana. Nós vamos estar seguindo com esse tema e desta vez olhando a influência comunista dentro da Europa. Da Ásia, perdão. Esta filosofia que surgiu, que foi embora, idealizada primeiramente pela Rússia, mas que hoje encontra tanta expressão dentro da Europa, nós vamos estar tendo uma aula, um período maravilhoso de aprendizado sobre isto. A influência comunista dentro da Ásia. Vamos entender aonde o comunismo fincou suas garras nesse continente. Como é que este povo consegue se manter firme diante de uma ideologia tão escravizante, tão terrível, tão opressora. Você sabe o que é o comunismo?
Você sabe o que significa a doutrina comunista? Você sabe o que prega o comunismo? E por que ele é tão ligado à perseguição com os cristãos? Se você não sabe, eu quero te convidar a estar presente no nosso próximo programa para que você aprenda, para que nós aprendamos juntos, diante da história, o que é esta filosofia e como a palavra do Senhor nos orienta a proceder diante dela. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui, nesta tarde maravilhosa. Você que passou o seu tempo conosco, você que esteve aí na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos acompanhando. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque se você está aqui, há um propósito de Deus para cada um de nós e creio que esse propósito também está sobre você. Eu quero te convidar a estar presente conosco no mês de outubro, no nosso Simpósio Nacional de Missões, que acontece todos os anos na nossa igreja OBPC, no bairro do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616, aqui no bairro do Mandaqui, em São Paulo, aqui no Lausanne Paulista, com o tema deste ano sendo totalmente propício a essa nossa série, um tema Ásia, um olhar para muitos olhares. O nosso simpósio se realizará de 13 a 15 de outubro, todos os anos vários missionários das mais diversas partes do mundo estão ali reunidos na nossa igreja, compartilhando informações, dados, estatísticas, dando uma palavra do Senhor de encorajamento para a nação brasileira. Não perca, será um tempo maravilhoso de aprendizado e ministração na sua vida. E eu tenho certeza que você sairá do nosso evento impactado por tudo aquilo que Deus fará e já está fazendo nas nações de toda a Ásia e também em todo o mundo. Esteja conosco, faça sua inscrição através das redes sociais da Missão Desafio, dos links através do telefone do Instagram que estão aparecendo para você. O telefone oficial WhatsApp da Missão Desafio é o 996130771 e você pode entrar em contato também pelo Instagram, @Missão Desafio. Esteja conosco, localizando as nossas redes sociais, acompanhando nossas notícias e faça a sua inscrição para o Simpósio de Missões esse ano. Eu externo aqui para você esta palavra de convite em nome do nosso presidente da Missão Desafio, nosso querido pastor Emerson Costa e toda a instituição, toda a diretoria da nossa missão, e também estendo esse convite em nome do nosso pastor fundador e conselheiro da Missão Desafio, nosso querido pastor Joel Estevanato, que estará conosco, sendo ele pastor sênior da nossa igreja OBPC no Mandaqui, aonde será realizado o nosso simpósio em nome do Senhor Jesus. Espero ver você lá. E, queridos, quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, convidar você para, nesse momento, estar rapidamente fechando seus olhos. Nós vamos estar tendo um momento de oração aqui, aonde nós estaremos agradecendo por este período de aprendizado que tivemos hoje, por este período de encorajamento mediante a palavra do Senhor que pudemos experimentar nesta tarde. Que você esteja tendo um olhar cada vez mais atento para a Ásia, porque os nossos olhos indicam a pureza do nosso coração. Ora, nós temos as indicações na palavra de Deus que se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo terá luz. Os olhos são a candeia da alma. E nós sabemos disso. Então devemos olhar com os olhares do nosso Pai, com os olhares do nosso Deus, para onde o nosso Senhor está olhando. Há um olhar carinhoso do nosso Deus, atencioso para a Ásia. E é isso que eu quero que esteja no seu coração. Que os teus olhos se inclinem para esse continente em oração, em contribuição e, quem sabe, em ação, se assim for da vontade do nosso Senhor. Então feche seus olhos aí no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, e oremos juntos ao Senhor para agradecer por este tempo precioso que tivemos juntos. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, porque nesta tarde, Senhor, o Senhor mais uma vez nos deu o dom da vida. O Senhor nos permitiu, Pai amado, estarmos aqui reunidos através deste programa para aprendermos um pouco mais sobre a história das nações, sobre a história do teu povo, sobre este continente, Senhor, ao qual tu tens nos direcionado, Senhor, ao longo deste ano. E, Senhor amado, aquele continente que tem tantas pessoas que necessitam conhecer a tua voz e o poder libertador da tua palavra. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Espírito Santo, que cada uma das informações que ouvimos, que compartilhamos, Pai, que não sejam apenas coisas soltas, mas que frutifiquem, Senhor, em nosso coração, porque é do teu interesse, Pai, a salvação desses povos.
É do teu interesse, Pai, o envolvimento da tua igreja. É do teu interesse, Senhor, que a nossa alma esteja inclinada, Senhor Deus, a cada uma dessas realidades. Seja em oração, seja em contribuição, Pai. Seja em ação, Senhor amado. Nos ajuda, Pai amado, a materializar as nossas palavras em ações concretas para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos amados irmãos que esteve aqui comigo nesta tarde, aprendendo, Senhor, dando o seu tempo, submetendo, Pai, o seu coração ao aprendizado das tuas verdades. Esteja conosco, Senhor Deus, nesta tarde. Dai-nos, Senhor Deus, um final de tarde maravilhoso, uma noite tranquila na tua presença, um decorrer de semana, Pai, guiado pelo teu Santo Espírito. E que nós possamos a cada dia aprender, cada dia mais, Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua obra, sobre a tua missão, Senhor. Até que tu venhas, Pai, e a tua glória nos alcance de uma maneira maravilhosa. Esse é o nosso desejo e a nossa oração de gratidão, Pai. Fica conosco, Senhor, que a tua santa presença e Espírito Santo nos acompanhe. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, me despedir aqui de você, te desejando uma boa tarde na presença do nosso Senhor Jesus, e nos encontramos na próxima terça em mais um Missão Desafio em Ação. Que Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus.